Meus amigos, mais uma vez estamos com vocês, que é nosso principal convidado, naquele assunto que você sempre pediu, um assunto que vem insistindo. Nós procuramos pessoas capacitadas, de fato, para discutir com vocês, mostrar a doutrina social da nossa Igreja Católica, a riqueza dessa doutrina, o dia a dia, as perguntas que vocês fizeram. Trouxemos aqui duas pessoas na nossa sociedade de Alagoas, de Maceió, que é o professor Mário Jorge, que é advogado, e Raul Patriota, que é engenheiro de segurança, ambos pesquisadores estudiosos da doutrina da Igreja. Para começar, eu gostaria que, em nome daquele bom Deus, que nos deu o presente de hoje, mais um dia, e cada dia é um presente, você sabe disso, queria começar com o nosso amigo Patriota, perguntando o seguinte: Patriota, o que de fato é a doutrina social da Igreja? Boa tarde, boa noite, eu não sei o horário que vai ao ar direito a todos. Todos os horários. A doutrina social da Igreja, na verdade, é um conjunto, né, de orientações do magistério da Igreja, né, sobre as questões sociais, né? E aí tem encíclicas papais, várias, né? E essa doutrina social da Igreja, ela às vezes é confundida com outras coisas, né, que não faz exatamente parte da doutrina social da Igreja, né? Porque a doutrina social da Igreja não é uma doutrina ligada a alguma ideologia, certo? Ela é uma doutrina que fala, sim, das preocupações sociais, do trabalho humano, das relações de trabalho também, mas é tudo se baseado no magistério da Igreja, né? Não sai da cabeça de uma pessoa só, certo? E aí tem vários documentos, e assim, que hoje deveriam ser mais bem divulgados, né? Nossa sociedade frequenta a igreja, tudo, mas às vezes falta, né, esse conhecimento do que realmente a igreja tem de tão belo, que até é escondido muito, principalmente nas escolas, nas mídias, tão belo, né, que é essa preocupação. Para você ter uma ideia, Valverde, muita gente não sabe, não existe desde a sua fundação no mundo instituição mais caritativa do que a Igreja Católica, né? O número de asilos, hospitais, creches, né, fundadas pela Igreja, né, é uma coisa assim, nos 5 continentes. Toda a cultura do mundo deve muito à Igreja. Deve muito à Igreja. Né? E isso é ocultado, principalmente dos nossos jovens, né? Quando eles chegam nas universidades, né, as faculdades, eles chegam sem esse conhecimento e são presas fáceis, né, nas mãos daquelas pessoas que vão contar qualquer historinha sobre a Igreja. E eles acreditam. Tem interessante aqui uma pergunta para o senhor, Dr. Mário Jorge. As encíclicas é a base dessa toda a organização que a Igreja dá, o papado nos manda essas encíclicas. Nós temos aqui algumas que nos mandaram para conversar com o senhor. Eu achei interessante. Tem aqui, olha, a Divinos Redemptores, Renovaram, 40º ano e Labor Exerciens. O que são, na realidade, essa que fala sobre o trabalho humano, Labor Exerciens? Muito bem. Sobre o trabalho humano, é isso? Muito bem. Você perguntaram ao senhor, por que esse ciclo não é tão aplicado hoje em dia pelas comunidades? Bom, boa noite, boa tarde, bom dia, a todos os telespectadores. Agradecer ao convite, agradecer ao Raul por estar participando aqui com vocês. E para a gente poder falar sobre as encíclicas papais da Igreja, é importante ratificar um pouco o que o Raul falou antes. Nós católicos, a Igreja Católica, ela, caro telespectador, ela se baseia em 3 fundamentos para poder guiar a alma humana até nosso Senhor. A Sagrada Escritura, a Bíblia, é o primeiro fundamento. A Sagrada Tradição, ou seja, aquilo que os apóstolos falaram, mas não colocaram na Bíblia. Aquilo que os primeiros discípulos dos apóstolos vivenciaram, mas não está na Bíblia. E por último, o Sagrado Magistério. É o quê? É a interpretação feita pela sucessão apostólica ininterrupta, que se diga, né? Ininterrupta, né? Desde a ressurreição de Cristo até hoje, nós tivemos uma continuidade apostólica historicamente provável, né?
isso é fato, que interpreta e que nos dá segurança nessa interpretação da tradição e da Sagrada Escritura. Então, desses 3 fundamentos é que os papas escrevem suas encíclicas. Então, o Papa não pode escrever do nada. O Papa não escreve coisa da cabeça dele. Ele tem que escrever algo fundamentado nesse tripé de fé. Uma inspiração também divina, né? Uma inspiração divina, né? Porque a inspiração, o Espírito Santo, ele guiou a Sagrada Escritura, a tradição, e ele guia o magistério. Né? Até hoje, com o nosso Papa Francisco. E como é que ele guia o magistério? Não fugindo da Sagrada Escritura e não fugindo da tradição. Existe um elo, né, do início e não se quebra. Não se quebra. Então, bom, diante disso, para a gente, né, começar a falar, diante disso, as encíclicas sociais da Igreja Católica, que com o Papa Bento XVI e com o Papa Francisco, nós encerramos por enquanto. Os próximos papas com certeza vão escrever. Papa Francisco, a última encíclica, está quentinha, saiu do forno agora, para a gente falar, é Laudato Si, né? O louvado seja. É a última encíclica que a igreja toca nos assuntos sociais. Mais especificamente, querido telespectador, na questão do meio ambiente. É uma preocupação contemporânea da igreja. Exato. Que desde João Paulo II, desde Bento XVI e agora com o Papa Francisco, a igreja toca novamente nesse assunto. É bom se dizer isso, que não é uma coisa nova. Não é uma coisa nova na igreja. A igreja já vem tocando nesse assunto há tempos, né? Alertando a humanidade, né? Que a gente não pode continuar do jeito que está. A gente não pode caminhar como a gente está caminhando, né? Bom, mas é a primeira encíclica. A primeira encíclica, no final do século XIX, que é a encíclica Rerum Novarum. Né? Então, o que acontece? Essa encíclica Rerum Novarum, ela vem responder os anseios da sociedade que estava em choque entre o marxismo, de um lado, que surgia com força, muita força, e o liberalismo, ou capitalismo. Né? Capitalismo é o nome dado por Karl Marx, né? Eu prefiro chamar liberalismo, que é como os liberais se chamam. O liberalismo econômico. Então a igreja, diante dessas duas ideologias, né, materialistas, ou seja, que negam a possibilidade de nós conhecermos qualquer realidade transcendente, né, tanto os liberais quanto os marxistas, filosoficamente falando, né, eles, olha, nós não temos como conhecer a Deus. Os marxistas, um pouco mais radicais do que os liberais, alguns são mais céticos, não é? Mas os dois são materialistas, ou seja, a realidade que importa é essa. É um certo tipo de pragmatismo, né? Nós não sabemos se Deus existe ou não, então vamos nos virando por aqui, a gente vai fazendo o que dá. O problema é, quando a gente tira, isso aqui é a história da igreja mostra isso, a história da humanidade mostra isso, quando a gente tira Deus do centro, a coisa desanda. Começa a surgir as complicações. A coisa desanda. A coisa desanda. Então, foi isso que aconteceu, né? Você tinha problemas durante a Idade Média, como toda época tem problemas, né? Só que quando o liberalismo surge na Inglaterra, século XVII, século XVIII, principalmente, quando o liberalismo econômico, não existia marxismo, né? Então, o liberalismo econômico começa a colocar para escanteio aquele modelo de economia medieval, né? Baseada na terra, baseada na família, no senhor feudal, né? Ou seja, quando o capitalismo começa a desbancar o feudalismo, começa a surgir angústias, desigualdades que existiram, sempre existiram na humanidade, mas essas angústias ficaram mais latentes. Né? Por quê? Porque você tinha uma massa de pessoas que saíam dos campos, iam para as áreas urbanas, trabalhavam 12, 18 horas, né? O trabalho infantil era pesadíssimo, o trabalho da mulher era pesadíssimo, e naturalmente, numa situação dessa, o ser humano começa a se angustiar. A Igreja Católica, interessante, Valverde, a gente fazer aqui um
por favor, o tempo me corte, viu? Pelo amor de Deus, olha o tempo aí. É importante que a gente situe a situação histórica da igreja nesse período. A igreja está saindo de uma reforma protestante. Acabou. Exato. O Concílio de Trento é recentíssimo. Né? Então a igreja está fechada para o mundo. Como todo organismo, como toda instituição que é atacada, para se defender. Para se defender, se fecha. Então a igreja, no início, no século XVII, ela meio que não discute muito esses problemas sociais. Surge o marxismo, que começa a discutir. Já a igreja, né? Já é consequência do liberalismo. Né? Consequência do liberalismo. E do recuo também da igreja, né? A igreja recua. Então, a igreja sempre foi, como você bem disse, Raul, a igreja sempre foi a promotora da dignidade humana. Ao contrário do que diz. É interessante, pessoal. E até hoje, né, Raul? Assim, essa pecha que ficou na igreja, de que Inquisição. Isso é o que eu mais aprendi nos bancos da faculdade. Os professores de direito, né? Um modelo. Veja, inquisitorial da Igreja Católica era bárbaro, tal. Só que ninguém fala que antes da Igreja Católica organizar minimamente esse modelo inquisitorial, a coisa era terrível, era bárbara. Já existia não existia nem processo. Não é? Foi até um avanço jurídico. Isso foi um avanço jurídico. Porque o Papa instituiu um tribunal que o acusado não tinha direito de defesa. E muita gente... Ficava ao gosto do imperador, do rei. E muita gente pedia para não ser julgado no Estado, pelo Estado, para ser pela igreja. Ser julgado pela igreja. Porque tem uma chance de ser Tem uma chance ainda, porque o Estado não tinha chance nenhuma. Isso eles não dizem, né? Não dizem. Eles contam a história pela metade, né? Infelizmente. Bom, e então voltando. Então a Igreja Católica, Previdência, a Igreja Católica jogou as sementes do sistema previdenciário. Até a questão da liberação das mulheres para algumas coisas que eram escravizadas. Sim, mas veja. Isso não se conta. Você vê, eu também estudo psicologia na UFAL. Sim. E aí teve uma determinada professora que escreveu algo que eu fiquei escandalizado, porque eu disse, meu Deus, como é que a professora universitária escreve isso? Que a Igreja Católica era culpada pela misoginia, por todo o preconceito e discriminação de gênero contra as mulheres. E você não tem, fora as sociedades cristãs medievais, nenhuma estrutura de poder feminino, a não ser nas monarquias católicas. A mulher era rainha. Mas da brincadeira, que é mais poder que esse. Mulheres que tomavam conta de... Santa Isabel de Castela. Repare, do reino de Castela e de Aragão. Tomava conta mesmo de tudo. Comandava. Exatamente. Veja, então, a história é muito mal contada. Mas não é o nosso objetivo, aí seria uma outra discussão, né, para um outro dia. Vamos ter várias. Mas voltando para a gente. Só que chegou um momento, graças a Deus, que o Papa da época disse, olha, a desumanidade com o trabalhador está tão grande e as respostas que os marxistas estão dando são tão anticristãs que nós temos que nos posicionar com tudo que a igreja sempre disse. Então você vem a Rerum Novarum, dizer, olha, que marcou mesmo. Olha, a propriedade privada é algo sagrado. E natural, né? E natural. E se você puxa São Tomás de Aquino, Aristóteles, mas veja, essa propriedade privada, ela não pode ser utilizada para oprimir, subjugar o trabalho humano, os mais fracos, para explorar os mais fracos. Então, você faz o quê? Você pode ter propriedade privada, sim, e deve ter, mas essa propriedade privada deve ser uma luz para iluminar todos, principalmente aqueles mais pobres. Né? Então a Igreja Católica, ela não aceita o marxismo, e a gente vai ver depois, né, que isso desemboca na década de 60 e 70 de outra forma na América Latina, pela teologia de libertação. Mas a Igreja Católica, no final do século XIX, não aceita o marxismo e não aceita a noção liberal, de que só o lucro vale. Então a Igreja Católica, ela dá um tapa, tanto na esquerda quanto na direita. O Raul, ainda hoje isso acontece, né? Com mais ou menor intensidade. Acontece. Antes que eu esqueça, o Mário falou de um exemplo aí que teve, né? Na faculdade, na universidade, e algum tempo atrás, eu estava numa empresa aí,
dando uma assessoria, e uma pessoa ao meu lado começou a conversar sobre alguns problemas da Inquisição, né? E a pessoa que estava conversando comigo foi escrever alguma coisa com a mão esquerda. E essa pessoa olhou para essa pessoa e disse: você sabe, se você tivesse nascido na Idade Média, você ia para a fogueira? Aí o cara disse: por quê? Porque canhoto, a igreja entendia como fosse uma maldição e mandava para a fogueira. Aí infelizmente, eu não me contive, tive que me intrometer. Eu perguntei: onde é que você tem essa literatura? Onde é que você foi buscar essa informação? Ela não soube responder. Sempre é assim. Então, assim, ela simplesmente repassou alguma coisa que alguém disse para ela, sem fonte primária, vamos dizer assim, e aquilo se tornou uma verdade, né? Hoje chama-se fake news, né? Porque assim, existe uma coisa que se dizem por aí muito, é o seguinte, uma mentira contada várias vezes acaba se tornando uma verdade. Não porque ela é verdade, mas a pessoa aceita como uma verdade, né? Isso a gente tem que tomar cuidado. Porque quem não tem uma base para argumentar, vai absorver aquilo como se fosse uma verdade inquestionável. Se diga lá, Mário, continuando. Bom, então, é a primeira encíclica, que é a Rerum Novarum, que inaugura no magistério da igreja essa proteção do mais frágil ante o mais forte. É a primeira. A igreja, durante 2000 anos, sempre tratou da pobreza. Sempre, né? Tomás de Aquino, resumindo, ele diz o seguinte na Suma Teológica: olha, você tem 3 relógios, mas você tem ali um irmão seu que não tem nenhum. Então você pode, é uma obra de caridade cristã, ajudar aquele irmão que não tem. Você tem 2 cestas básicas, mas aquele teu irmão não tem nenhuma. Então é uma obrigação moral sua como cristão ajudar aquele irmão que não tem nenhuma. É um princípio da igreja, né? É um princípio da igreja, é um princípio do Nosso Senhor. E outras coisas interessantes. Lembra Mateus, né? Perdão, Raul. Estive preso, não me visitaste. Sim. Eu estava na Bíblia, né, escrito. Eu estava com frio, não me vesti. Estava com fome, não. Então, é um princípio básico do Nosso Senhor. Um católico, ele não pode... Na época eu via católico falando mal do Bolsa Família. Não sou petista, tá certo? Mas, veja, católico falando mal do Bolsa Família, eu acho uma tristeza. Tem pessoas que passam fome. Quem passa fome precisa comer. Quem fala que não sabe o que é fome, né? Quem fala que é contra a Bolsa Família, que diz que é coisa de vagabundo, não sabe o que é fome. Veja, e eu sou, economicamente, eu defendo o liberalismo. Exato. Né? E muitos pensadores liberais defendem a política da ajuda mínima a uma família em miserabilidade. Exato. Entendeu? Então, aqui não é questão de esquerda. Agora, a esquerda faz o quê? Hoje. Não vou chegar depois nesse ponto, vamos deixar quietinho o que é que ela faz hoje. Vamos para a Rerum Novarum. Então o Papa diz: olha, vamos ter que resolver isso aqui. A igreja conclama vocês, empresários, industriais na época, né? E trabalhadores, a dialogar, a se unir. E um procurar ajudar o outro, mas ajudar de verdade e não oprimir. Né? Baseado em quê? Carta de São Tiago. De ricos. Né? Tiago, veja, já batia bem. Tiago, veja, no início do cristianismo, Tiago já falava, né? Que nas reuniões da gente, nas nossas missas, o líder, o padre, as pessoas davam valor quando chegava um rico, quando chegava um pobre, né? Botar na frente, tal, chegava um pobre. Então, e sempre foi assim a humanidade. E a igreja sempre atacou isso, sempre bateu de frente, né? E continuou durante 2000 anos. Bom, depois da Rerum Novarum, que veio a Primeira Guerra Mundial. Veja, Rerum Novarum, finalzinho do século XIX. Né? Início do século XX, 14 a 18, 1914 a 1918, faz o quê? Primeira Guerra Mundial. E o que foi a Primeira Guerra Mundial? Uma luta por mercados liberais. Né? Uma luta por expansão econômica. Então, mais uma vez, a humanidade se encontra numa batalha. Rússia não entra na guerra, porque estava com sua revolução em casa, a Revolução de 1917. Então, a Rússia não entra de cabeça na Primeira Guerra Mundial, ela meio que fica de fora, né? Mas entra a Alemanha, entra a Itália, entra os Estados Unidos, então, entra a França, a Inglaterra. O que é que acontece? E, quando acaba a Primeira Guerra Mundial, você cria a Liga das Nações, que retoma muita coisa do que o Papa falou na Rerum Novarum. Rerum Novarum, exato. Né? Você pega qualquer livro de direito internacional público, você tem a carta do Papa, a Rerum Novarum, nos livros. Porque foi uma tremenda revolução essa carta. Porque a Igreja Católica
mesmo tendo sido abalada pela reforma protestante, Raul e Valverde, ela ainda tinha voz e peso. As pessoas ainda escutavam a igreja. O Raul, mas até hoje ainda não conhece essa carta. Muitos católicos não conhecem. Ah, sim, sem dúvida. Muitos padres não só conhecem. isso, porque às vezes as pessoas não entendem. Até porque eu digo que tem música que fazem absurdo que não conhece. Não conhece. Às vezes o que se precisa falar é o seguinte, por exemplo, nós não criticamos, por exemplo, que na universidade, nos cursos de humanos, principalmente, filosofia bem, social, né? se estude, né, Universitário, né? um escritor, né, um pensador de uma linha e outra. Não é isso. O problema é que está se ocultando um lado. Só mostra um lado. Entendeu? O que interessa é. O problema não é nem só o que se lê, é o que não está sendo lido. Entendeu? Isso Eu acho que às vezes as mostrar pessoas entram na universidade, entram num curso aí qualquer desse, e não sabem o que é São Tomás de Aquino. Não ouviu falar nem o que é São Tomás de Aquino. Nós não estamos reclamando só porque ele está lendo o outro lado. Estamos falando porque não estão sendo mostradas outras coisas. Para poder justamente ter o contraditório. As duas linhas. Entendeu? É essa grande coisa que não é dita. Entendeu? Então, assim, hoje, na própria Igreja Católica, né, a gente sabe que a gente tem muito problema na formação até dos padres, como foi falado aqui, em alguns dioceses, lógico, né? Entendeu? Mas isso é uma questão que precisa ser hoje. A gente está no ano do laicato, né, Mário? O leigo ele tem muito poder, muita força. Muita força. Agora, para isso, basta ele também, ele precisa se preparar. Mas, sim, Mário, você ia falando. Bom, pois bem, então o que acontece? Bola para frente. Veio a Primeira Guerra Mundial. Rússia está fora. Os países vencedores organizam a Liga das Nações. 1919, há uma reunião. Organizamos para quê? Para tentar organizar a paz mundial. Né? Porque essa guerra não pode acontecer novamente. Só que você tem a partir de 1930, com a quebra da Bolsa de Nova York, uma desilusão com o liberalismo. Porque até então o liberalismo vinha em ascendência, era o máximo. Né? O marxismo estava engateando na União Soviética, que foi a primeira experiência prática do marxismo. Né? Então, os marxistas hoje na UFAL e os intelectuais marxistas, não, mas nunca o marxismo foi colocado em prática. Nunca nós colocamos o marxismo em prática, não. Aquilo ali foram tentativas que não eram marxismo. Bom, aí é brincadeira, né? Porque, veja, o cara pensou aquilo ali a partir da teoria marxista, tentou implantar a teoria marxista. Se deu errado, então não é marxismo. Então a gente fica nessa retórica. Então, o que acontece? O marxismo estava tentando, né, dar certo na União Soviética. No início teve duas brigas na União Soviética. Por que eu falo tanto do marxismo? Porque ele é quem vai, a partir da década de 30, se organizar contra o liberalismo. Então, praticamente, a partir da década de 30, com a quebra da Bolsa de Nova York, com a crise no modelo americano, né, que existem várias explicações para aquela quebra, não só explicação marxista ou keynesiana, existe a explicação da escola de Chicago, que é liberal, existe a explicação da escola austríaca, que é liberal. Só que os estudantes, nós muitas vezes mesmo, eu saí da escola, tive que estudar sozinho, porque na escola, na faculdade, eu só tive uma vertente. Olha, o liberalismo deu errado, tá vendo aí a quebra de 1930, né? Aqui foi uma crise terrível, porque o café, sacas e sacas de café foram perdidas, porque não valia mais nada, com essa crise do dólar e tal. Só que existem outras explicações que nós não estudamos. Né? Interessantes até. O problema é o que é ocultado, né? É o que é ocultado. É o que é ocultado. Então, diante disso, a igreja observa tudo. Né? E aí vem uma outra carta para relembrar aquela do Hero Novaro, né? De Hero Novaro, né? Que é a 40º anos, né? Ou quando completa 40 anos da Hero Novaro. Tá? E o que é que ela vai fazer? Ela vai fazer, de certa maneira, uma repaginação, uma atualização da Hero Novaro. Foi até isso mesmo, né? Vai fazer uma repaginação. 40 anos após. Não traz muitas novidades, não, mas olha. Desatualizar, né? Atualizar.
Nós já falamos isso no final do século XIX, agora no início do século XX, voltamos a falar. É preciso que a questão das desigualdades e das opressões contra os mais fracos sejam revistas, que seja meditada, né? E veja, essa crise, essa fome, o ser humano tem que estar em primeiro lugar, né? E não uma estrutura econômica, seja ela qual for. Só pelo poder, capital... Pelo poder. Isso nós não sabíamos o que estava acontecendo na União Soviética. Isso nós não sabíamos o que estava acontecendo na União Soviética. A gente está aqui dentro de uma suposta crise capitalista, né? Fome, desemprego, né? Foi terrível. E aí você, diante disso, vem a loucura da Segunda Guerra Mundial, né? Hitler tinha perdido na Primeira Guerra, foi soldado, né, na Primeira Guerra Mundial, ficou com ódio. Era um cabo austríaco, né? Era um austríaco. Sangue danado. E ele consegue ascender ao poder. Interessante que Hitler ascendeu ao poder, olha que coisa interessante. Hitler ascendeu ao poder na União Soviética, no final da década de 30, com uma base partidária socialista. O Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. E ele subiu ao poder através da eleição, né? E ele subiu ao poder através da eleição. Então já é uma coisa que a eleição não é garantida democracia. Principalmente com as nossas urnas eletrônicas. É um problema. O Supremo Tribunal Federal que o diga. Mas o que acontece? Então ele ascende ao poder, né? O nazismo é interessante porque aparentemente tudo bonitinho. Porque o nazismo é uma terceira via, praticamente. Ele nem é liberal, mas tem características de liberalismo. Ele não é marxista, mas tem características de marxismo, não é? E consegue ser fascista. Exato. Por isso o nazifascismo, né? Nazifascismo. Em síntese, o nazismo está mais para um terceiro gênero, né? Muito sui generis, é uma realidade muito própria, do que realmente esquerda ou direita. Quem é de esquerda diz que era de direita, o nazismo. Quem é de direita diz que o nazismo é de esquerda. Aí fica essa birra, né, de criança, né? Lógico, quando você para analisar que a estrutura básica do marxismo qual é? O Estado forte, para poder ter uma ditadura do operariado, para que esse operariado, tomando tudo e todas as propriedades privadas, possam preparar para o quê? Para a revolução permanente, que é o que é o comunismo, Estado puro, né? Todo mundo igualdade, aí você suplanta o Estado, porque não vai mais haver necessidade de nenhuma estrutura de poder, porque todos vamos ser irmãos, vamos dividir tudo igualmente. Teoricamente... Isso o marxismo ortodoxo, né? Marxismo ortodoxo. Depois você tem os revisionistas. Vamos puxar um pequeno intervalo. Tá. Hoje vai ser um programa especial e voltamos já. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece, como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais, aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Água Mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Nenhuma criança está segura trabalhando. Muitas estão em condições próximas da escravidão. Não ajude a perpetuar o trabalho infantil, criando um ciclo vicioso da pobreza. Essa realidade precisa mudar. Nem a rua, nem o trabalho. Crianças devem brincar e estudar.
Estamos de volta com o nosso programa Construindo Pontes, na TV com Maceió. Hoje com 2 especialistas, Dr. Mário Jorge, advogado, Dr. Raul Patriota, engenheiro em segurança. Nosso tema é doutrina social da igreja. Falando, Raul, o que disse o Mário Jorge, complementando o que você dizer. O Mário está dando uma explicação muito bem detalhada sobre essa questão da sequência histórica, né? Histórica, né? Aula. O Mário, como eu estava dizendo no intervalo aqui, que às vezes, à medida que ele vai falando, vem chegando algumas lembranças, né? Exato. E a gente vai querendo pontuar algumas coisas. Uma coisa também que é dito, né? Que, por exemplo, que essa preocupação, né, com os mais necessitados, as questões sociais, começou a partir do Concílio Vaticano II. Entendeu? Então o pessoal insiste muito nessa coisa, que é um verossímil, porque aí está provado aí documentalmente, né, que antes do Concílio Vaticano II, antes já tinha a igreja já tinha essa preocupação, né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que começar a quebrar alguns mitos, como eu disse anteriormente, que uma coisa repetida várias vezes acaba se tornando uma verdade, né? Se a gente não tiver um pouco de conhecimento sobre o que aconteceu. Qual o seu Mário Jorge? Pois é, muito bom. A sua linha de raciocínio. E aí o que acontece? Isso a gente está a 40 anos, ela está às vésperas do nazismo. Às vésperas do nazismo. Né? Pio XI, que é o Papa que escreve em 1931. Veja, Hitler sobe ao poder 33, 34. Né? Então, o que acontece? Então, a igreja está sentindo que alguma coisa no mundo não está bem. Né? Então, ela escreve e diz, olha, o salário do trabalhador, ele não é só para o trabalhador, mas ele deve ser também para a sua família. E aqui vem um ponto principal. A Igreja Católica nem defende o capitalismo, nem defende o socialismo. Só que a Igreja Católica é usada por socialistas e por liberais. Veja. Por isso a necessidade dos católicos conhecerem a doutrina social da Igreja. Porque o que acontece? Como um católico não conhece a doutrina social da Igreja, mas a Igreja diz, olha, você tem que ir para a vida política. O padre não pode ser político, não, mas o leigo deve ser. O leigo deve participar da vida política. E sem conhecer a doutrina. Só que o católico não conhece a doutrina. É envolvido. E ele precisa dar respostas no debate público de questões sociais. Então, como eu não conheço a doutrina social da igreja, eu só tenho 2 formas de entrar no debate. Ou pelo liberalismo, ou pelo marxismo. Exatamente. Veja. Nenhum é católico, aí nem polariza, é católico. Né? Aí polariza um negócio que não... Entendeu? Aí você tem as aberrações. Eles usam a gente. Cristão mal formado. Aí você tem aberrações. Católicos defendendo cegamente o liberalismo e católicos defendendo cegamente o socialismo marxista. Entendeu? E dentro da igreja. Interessante, eu não tinha essa visão. Aí você tem padres que são mais liberais, economicamente falando, e padres que são mais à esquerda, economicamente falando. Entendeu? Mas por quê? Porque realmente faltou essa base, noção de conhecer a doutrina social da igreja, que é belíssima, é linda. Olha, isso não tem nada a ver com marxismo. O salário deve servir para o trabalhador e para a sua família. Justo, né? Justo. Agora, o empresário, ele precisa poder pagar esse salário. Tem que ter condições para isso. Aí eu pergunto, em qual modelo econômico o empresário vai ter condições de pagar um salário justo? Aí é discussão. Não é? O que é que acontece? Há 40 anos, o Papa Pio XI vem trazer uma repaginação da Rerum Novarum e vem trazer essas discussões mais atuais. Aí vem a Segunda Guerra Mundial. Com a Segunda Guerra Mundial, o mundo vê aquelas barbaridades do nazismo de Hitler. Né, Raul? Exatamente. Quando vê aquela loucura na Itália com o fascismo, com Mussolini, e na Alemanha com Hitler. E por fim, já no finalzinho da guerra, a bomba atômica. Né? Os americanos já desesperados com os japoneses, porque seria cômico se não fosse muito triste e trágico. Né? Os japoneses conseguiram inventar os terroristas, né? Lobo solitário. Eram os kamikazes. Então, contra kamikaze não tinha exército no mundo que se preparasse.
né? É como homem bobo hoje em dia, né? É como homem bobo hoje em dia. Você vai se preparar contra uma bomba? Entendi. Né? Porque o cara vai de encontro àquilo que é mais humano e íntimo, a vida dele. Ele consegue negar o próprio instinto vital, né? Bom, usando até crianças e mulheres grávidas. Quer dizer, é uma coisa que usa de uma covardia incrível, né? Covardia, porque isso. Criança, mulher, né? Ele não tem limite para a covardia com ele e com os outros, né? Ele não tem limite para a ganância dele de conquistar o alvo. Com os outros. Né? Eles são determinados, né? Eu queria só dizer ao nosso telespectador, vejam mesmo, o conteúdo histórico, a intenção de olhar a parte de nossa igreja, onde forma nós cristãos, nós precisamos disso. Precisamos ter vários programas aqui, estudando o tema da igreja, com amigos nossos especializados, que pesquisam, para que você analise e crie gosto em conseguir ver essa história do nosso povo, da nossa igreja, o que nos ensina, e não envolva a igreja nessa mesquinhez de um lado, o outro. Não, a igreja é um caminho. O caminho que Cristo nos deixou, meus irmãos, é um caminho, é a vida. Vamos seguir por ela, ajudar o irmão, é importante. Ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Então vamos seguir esse caminho. Ideologias passam. Cristo, 2000 anos, não passou. Está aí. Nós é que não entendemos bem a ele. Não é isso, João? Antes que o Mário continue aqui, o que eu queria pedir, assim, principalmente para as pessoas, é o seguinte: vocês não são obrigados a acreditar na gente. Né, nem Mário? devem. Mas vocês podem começar a pesquisar as coisas. Esse livro... Entendeu? Isso é uma recomendação aqui. Uma história que não é contada. Né? Eu sou Felipe Aquino. Então, uma recomendação. Comece a ver algumas coisas que a gente não vê por aí, né? Tradicionalmente, né? Como esse também, porque eu sou católico. Certo? Então, assim, por que eu sou católico? Só porque meu pai e minha mãe me batizou? Exato. Né? Você vê, acho que talvez não exista outra religião que tenha tanta, depois, evasão do que a Igreja Católica, porque ela não obriga ninguém a ficar nela. Depois que você é batizado, que você virar adulto, você vai optar. Agora, ele tem que saber os fundamentos da fé dele, antes de tomar a decisão. Entendeu? Então, assim, isso é muito interessante. Então, ninguém é obrigado, né, Mário, a acreditar no que a gente está dizendo. Mas, pelo menos, já que ele não é obrigado a acreditar, ele vai pesquisar. Para saber que isso aqui não é uma verdade minha, do Mário, né? É uma verdade histórica. Como ele diz também, se quer ingressar na vida pública, fazer parte da democracia, da sociedade, para discutir, tem que conhecer nosso princípio da igreja. Isso é importante. Se for um candidato que se diz católico, né? Exato. Ele tem que conhecer a doutrina da igreja. E outra coisa, só para reforçar, vai em fonte primária. Porque o que acontece, eu vejo muita gente, até no WhatsApp, nesses grupos de redes sociais, repassar texto assim, aí embaixo, Papa Francisco. E às vezes não é mesmo. Né? E outras coisas, né? A gente tem um site do Vaticano, né? Tem sites católicos. Vão lá primeiro ver se aquilo é uma verdade, depois do Papa. Porque às vezes é uma mentira, né? Ninguém sabe se foi o Papa. Eu estava na missa domingo, até o padre estava falando isso. Minha gente, o povo fica dizendo, o Papa participou de um retiro, como se o Papa estivesse participando de retiro todo final de semana. Entendeu? Então não é assim, aí bota assim, o Papa participou de um retiro, escreveu isso, aí bota lá um texto grande sobre algum tema e bota embaixo, Papa Francisco. Ao critério dele, né? E as pessoas leem aquilo e automaticamente já repassam. Entendeu? Né? Então, assim, tem que ter esse cuidado, né? Ter esse cuidado, né? Exatamente. Mas para o seu Mário. Bom, e aí vem a Segunda Guerra Mundial, termina a Segunda Guerra Mundial, vem a criação da ONU. Da Organização que ela foi precedida pela Liga das Nações, né? Sim, que é uma continuação. Né? A Liga das Nações não teve nada, veio a Segunda Guerra Mundial, falhou a Liga das Nações no que era o seu objetivo principal, lutar pela paz. Aí a ONU uma continuidade, vamos dizer assim. Uma continuidade da Liga das Nações, uma reconstrução, né? E está se segurando até hoje, aos trancos e barrancos. A ONU está tentando... E a ONU hoje, ela não é mais o que era inicialmente, né? Ela pensou no início de ser algo para construir a paz entre as nações. Hoje é um departamento ideológico. Se perdeu nesse caminho. Há literatura bastante sobre isso, que trata hoje de um termo em economia muito pouco debatido, publicamente. Mas há estudos sérios sobre isso, que trata o quê? Do metacapitalismo. O que é o metacapitalismo? São aqueles grandes capitalistas que enriqueceram-se tanto com o capitalismo, que hoje eles não querem concorrência. O que é que eles fazem? Eles começam a eliminar qualquer concorrente, né? Que é o princípio básico do capitalismo, do liberalismo, a livre concorrência, e começam a investir pesadamente em ONGs de esquerda,
em agendas culturais de esquerda, que manipulam né? completamente a população, entendeu? Então, você tem grande... Estão na Suíça agora, né, se reunindo? Estão se reunindo... Está se reunindo o Fórum Mundial, não, né? Na Suíça, né? O que eu acho engraçado é o seguinte, voltando àquele assunto das faculdades, como é que a pessoa se forma num curso desse aí de História, Filosofia, 5 anos, e não sabe o que é a nova ordem mundial? A nova ordem mundial. Então é uma coisa, está totalmente fora do que está acontecendo na realidade. 2030 da ONU. Então, né? ele está estudando uma coisa ali como se ele estivesse dentro de um contexto que fora da realidade, do mundo. Então, essa preocupação que nós temos no dia a dia do nosso programa, professores, porque o povo precisa saber a verdade, baseado nos princípios de fato que nós acreditamos. Vocês decidem o que vocês quiserem, mas nós pensamos assim, estudamos, pesquisamos. Nossos especialistas vão pesquisar também para quê? Para um mundo melhor, baseado tanto no capital forte, mas também o operário também com condições de sobreviver, a sua família com dignidade, se alimentar, um princípio básico, a vida, a segurança, a saúde, nós precisamos ter. E esses grandes capitalistas não querem dar. Veja o nosso sistema de saúde falido, nossa educação falida, corrompida, toda mercenária, é toda ela com ideologias hoje em dia. E é interessante você tocar nesse assunto, Valverde, principalmente porque a gente se encontra hoje numa encruzilhada histórica, né? A democracia, que foi a grande promessa da teoria liberal do século XVIII, XIX, né? E a nova forma de ver a sociedade depois da Segunda Guerra Mundial, né? Que era uma forma de tentar unir as pessoas, unir os povos, né? A criação de blocos regionais como a ONU, como a Unasul aqui, não é? Na América Latina, entendeu? Como uma Liga Africana que tentaram também, tentaram fazer e não deu. Então, esses são anseios do ser humano de união. São anseios bons. O Mercosul, no início, né? São anseios bons. O Mercosul, a antiga ALCA, lembra, né? América. Então, o que acontece? Esses são sonhos bons do ser humano, de união. A gente, no fundo, é a doutrina cristã. No fundo, nós somos bons. Nós somos imagem de Deus, marcados pelo pecado. Né? Nós não somos intrinsecamente maus. Nós somos intrinsecamente bons. Mas a marca do pecado pesa em nós, né? Então, bom, mas o que acontece? Esses blocos, essas organizações regionais, que nascem numa ideia boa, de uma intenção boa, mas de boa intenção o inferno está cheio, descambam para oprimir os indivíduos e as culturas de cada região. Hoje você tem uma briga terrível entre a Polônia e a ONU, entre vários países e a ONU, porque a ONU quer impor uma política cultural diferente. Na verdade, ele quer quebrar a soberania das nações, né? Entendeu? Então, soberania das nações, esse é o problema. A Inglaterra disse não. Que foi o Brexit. Foi, olha, eu não aceito isso, estou fora. Eu estou fora. Então, é o drama hoje. O que acontece? A Igreja Católica da doutrina social, ela é bem clara. Cada povo tem que ter a sua soberania preservada. E a soberania não é só econômica, é soberania cultural. Cultural. Você veja agora a desgraça do aborto, que vai passar no Supremo. É triste dizer para os católicos, viu? Mas eu sou bem realista, não vou fazer. Temos que lutar, temos. Mas se a CNBB, que dificilmente eu acho que a CNBB vai fazer alguma coisa, se a CNBB não fizer nada, ficar calada, como ela continua calada, porque a CNBB fica soltando notinha. Não adianta isso. Entendeu? Notinha na internet, era para cada bispo, cada diocese, cair matando em cada pároco, entendeu? Olhe, vamos fazer caminhada, Teve uma caminhada agora, né? Foram 30 pessoas. É isso que é interessante. É melhor não ter. É melhor não ter uma caminhada dessa. É vergonhosa, né? É melhor não ter. Não é melhor não ter do que ter e 30 pessoas. Entendeu? Por quê? Porque o Supremo está todo aparelhado. Entendeu? O Barroso já permitiu o aborto de forma liminar. Não é repercussão geral, mas vai agora para todos os ministros votarem, não é? Para o plenário. E se a CNBB continuar calada, dificilmente a gente vence essa. Né? E pela escolha do gênero, né? O aborto é a maior causa de assassinato de mulheres. Não se dizem isso, né? Não dizem isso. Debates não se dizem. Porque o que tem de mulher no ventre da mãe que vai ser assassinada pela própria mãe, entendeu? Professor Raul, inclusive, aqui quando nós defendemos aqui, lutávamos contra a ideologia do gênero, na Câmara Municipal,
na Assembleia Legislativa, que pedimos apoio da igreja para participar, gente. Na Praça de Deodoro, vi ali uma cabanazinha ali, uma tendazinha, com 100 pessoas, 200 pessoas. Gente, ideologia de gênero nas escolas, o MEC insiste que bota na marra de goela abaixo. Nós conseguimos vetar aqui em Maceió, na Câmara e na Assembleia Legislativa, mas usa das escolas. Desafiam e fica por isso mesmo. Agora vem um problema. Exatamente. Perdão, me intrometi aqui, mas por que isso, Valverde? Aí vem a questão, o desconhecimento da doutrina social da igreja. Entendeu? A gente não conhece. Então, na década de 70, na América Latina, diante de tanta miséria, isso tem um livro chamado Introdução ao Cristianismo. Se você me permitir, Valverde, que o telespectador possa baixar de graça na internet. Você baixa de graça esse livro. É um livro do cardeal Ratzinger, de 1973, se eu não me engano. Era da década de 70. Quando ainda era cardeal, né? Quando ele ainda era cardeal. Era prefeito da congregação. Nem era, eu acho, ainda. Bom, não, acho que nem era ainda, né? Porque João Paulo II é eleito em 76, né? É de 73 esse livro, se eu não me engano. Bom, e o cardeal Ratzinger, na introdução belíssima, é um erudito, muito culto, né? Dizem que... Acho que o maior teólogo vivo atualmente da minha concepção. Dizem que no século passado e esse século, o único que chegou ao mesmo status seria Pio XII. Que eram dois homens de uma envergadura intelectual incrível. Esse mundo modo geral. Né? Tudo. Agora tímido, simples, não tinha esse carisma. Exato. Nem João Paulo, nem o Papa Francisco, né? É homem tímido. Mas o que acontece? E de uma profundidade belíssima. E de humildade belíssima. E que a gente fica triste com essas comparações, Tem uma coisa interessante aqui, tem uma coisa interessante aqui, que tem uma fofoca de bastidor de igreja. Né? Quando estava a discussão, porque João Paulo II era interessante, João Paulo II era muito político, ele era um político hábil. Diplomata, né? Era um político hábil demais, né? Diplomático. O que acontece? Ele dialogava com o regime da União Soviética, mas por trás ele se juntava com Margaret Thatcher e com Ronald Reagan, né, presidente dos Estados Unidos e a primeira-ministra inglesa, e fazia de tudo para destruir a União Soviética. Bom, resultado, Ratzinger, para a gente adiantar, ele escreve na introdução do seu livro, Introdução ao Cristianismo, ele escreve o seguinte: a América Latina, angustiada com a miséria, buscou resposta no cristianismo. Mas o cristianismo estava meio confuso depois do Concílio Vaticano II. Sem saber que caminho seguir. Né? Porque o mal não foi o Concílio Vaticano II. O mal foi a confusão que veio depois dele e que não foi por culpa dele. Tem uma turma aí, né? Uma turma aí meio radical, católica, que diz que tudo de ruim que aconteceu na igreja... Foi Vaticano II. Depois da Segunda Guerra Mundial é culpa do Vaticano II. Ao contrário. Vaticano II tem coisas maravilhosas. O problema é que há toda uma conjuntura histórica... Né? Que é o quê? O socialismo ele vem ascendendo culturalmente, né? E você tem alguns cardeais influenciados, alguns bispos influenciados, existiam, infelizmente, padres, não por maldade. Não por maldade. E acham que é o melhor. Mas porque eles achavam que era o melhor. Por quê? Porque não conheciam a doutrina social da igreja. Não liam. Veja, não liam. E o socialismo, veja, é muito bonito. Você lê a primeira vez, coisa mais linda do mundo. Quem não quer igualdade para todo mundo? João Paulo II, então nós chegamos a pós-Segunda Guerra Mundial, década de 70, João Paulo II chega ao papado, né, é eleito Papa, e ele vai bater de frente com a questão social. Ele vai criticar a realidade socialista, muito. Os padres na América Latina que tinham assumido o socialismo vão ser vamos dizer assim, exortados por João Paulo II para que revejam isso. Bom, resultado, o que é que acontece? Então, a União Soviética, há um ex-general da KGB. Se vocês encontram na internet, muito fácil, tá certo? Coloque no Google, tá também certo? Teologia da Libertação nasceu na União Soviética. Aí você vai encontrar um monte de artigos sobre isso. Então, o que é que acontece? Que explica tintim por tintim como foi que eles pensaram em introduzir o socialismo na doutrina cristã, na doutrina católica. E deu certo. E fizeram com muita prática. Porque vem uma coisa interessante. Nosso Senhor já dizia isso. Os filhos das trevas são mais perspicazes, né? Ouça bem você, nosso telespectador. Começamos hoje uma série de programas
para orientar o nosso cidadão, o cristão, nosso povo brasileiro, o que achar o melhor para vocês. Pesquisas concretas. Para isso eu peço aos nossos entrevistados, começando pelo doutor Mário Jorge, considerações finais. Muito bem. Então, agradecer mais uma vez ao Verde, tá bom? Pela oportunidade e estou sempre à disposição. Agradecer ao Raul por ter me convidado para vir conversar com vocês. E ao telespectador de casa, só uma coisa: estude. Estude doutrina social da igreja, estude os documentos da Igreja Católica, tá bom? Se você é católico, você vai buscar nas fontes. Então, as fontes os documentos da igreja. Ali é a maior riqueza que nós temos. A Sagrada Escritura e os documentos da igreja. Professor Raul. Aproveitando o que o Mário falou, eu queria, Mário, mostra aí, por favor, o catecismo, porque assim, quando eu ouvi alguns temas por aí de debates muito polêmicos, né? Vão primeiro aqui, porque depois você vai para a imprensa. Só que a gente geralmente vai logo na imprensa, às vezes não vai nem para aqui. Então, foi a igreja que disse isso. Não, o que a igreja disse está aqui. Procure primeiro saber o que a igreja disse oficialmente. E aqui é o livro principal da igreja, que é o Catecismo. Certo? Quero agradecer, né, ao Valverde, a presença do nosso amigo Mário. E realmente é um espaço muito importante, um espaço bonito. Viu, Valverde? Está de parabéns. Né? E vamos repetindo aquela conversa. Ninguém é obrigado a acreditar no que a gente está dizendo, mas pelo menos tem o direito de pesquisar. Muito obrigado. Agradecemos a você, nosso telespectador, nosso ouvinte também da TV Maceió e da Rádio Maceió agora. No próximo programa nosso, vamos continuar nossos programas de debate sobre esses temas que fazem com que o cristão fique mais forte, a sociedade fique mais firme e você possa decidir com argumentos concretos. Muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, senhores. Obrigado.